Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 350. A Gênese, capítulo 17, tema Minhas palavras não passarão. Agora é a questão de número 25, também anotadas, uma anotação de São Mateus. E Jesus diz assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então nós vamos já direto para um comentário de Allan Kardec, porque esse comentário de Allan Kardec aqui condiz praticamente com tudo que nós imaginamos a respeito dessa passagem anotada por Mateus. Porque é óbvio que as palavras, as palavras de Jesus não passarão. Vamos dizer que, como aqui está escrito, o céu e a terra passarão. Vamos usar esse termo assim. Pode passar a terra, acabar a terra, pode passar o céu, acabar o céu, porque isso é mitologia. Adentra-se a eternidade, que não tem começo e nem fim. Mas tudo que Jesus nos disse não passarão. Por quê que não passarão? Vamos vamos fazer uma outra colocação. Isso não acontece, mas é apenas uma colocação. Pode acabar o universo, os universos. Isso não acontece. Isso é só uma colocação. Mas tudo que Jesus nos disse não passarão. Porque o que Jesus nos transmitiu, o que ele nos trouxe, é imutável. Faz parte dos desígnios das leis de Deus. Enquanto as leis aqui da terra são mutáveis, sujeitas às transformações dos anos, das descobertas dos cientistas, sujeitas às transformações do tempo. As leis de Deus trazidas por Jesus, não. Nunca que mudou e nunca que mudará.
os desígnios de Deus. São um só, do princípio ao fim. Relembrando, não podendo nos esquecer, que não existe princípio. Isso significa, por toda a eternidade, as leis de Deus é uma só. Não adianta. Não adianta o ser querer modificar. Às vezes, imbuído por um transtorno, inspirado, intuído por algum obsessor, ele pode, aqui na Terra, como fizeram com as leis de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, esses imantados pelas trevas, pelo anticristo, para denegrir os desígnios do Criador, para manchar a imagem do Cristo, eles podem, sim, as trevas, por um período, tentar deturpar as leis do Criador, como tentaram, por um período, o catolicismo. Porque se nós pegarmos as leis de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, todos os mandamentos, todos os ensinamentos, não só pelo catolicismo, como também por outras agremiações, foram deturpadas. Devido ao orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, devido à vaidade, devido à arrogância, devido à ganância, que é o egoísmo, né? Devido ao egoísmo, devido ao materialismo, todas essas agremiações religiosas aqui na Terra, arbitrárias, essas teologias arbitrárias, deturparam os desígnios de Deus aqui na Terra. Por isso, há controvérsias aqui na Terra. Guerras e mais guerras, brigas e mais brigas religiosas entre os que se dizem religiosos ou religiosos, né? Mas por que essas brigas? Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: minhas ovelhas se reconhecerão por muito se amarem, e não por se odiarem. Então, não existe na Terra uma religião que em paz com as outras se encontram.
É interessante que de vez em quando se reúnem em determinados locais grupos ecumênicos. E ali parece que, movidos por um sentimento de falsidade, movidos pelas trevas, mediante aqueles encontros, parece que todos ali abjuram o Cristo, porque a cegueira se faz presente, tanto a cegueira de olhos, de ouvido, de sentimento, de fé, de crença. Nos encontros ecumênicos, não se decide nada. Continua-se tudo do mesmo jeito. Porque aquilo que é colocado no papel não é respeitado na prática. No papel, teoria. Na prática, cada um grita mais forte conforme as cordas vocais que possui. Não sei se você conseguiu entender a mensagem. Mas nos encontros ecumênicos nunca resolveram nada. Parece que esses encontros ecumênicos são promovidos pelas trevas, justamente para que as trevas possam ali sentir o gosto e o prazer de encontrar-se frente a frente aqueles o quê? Eu prefiro nem dizer o que penso aqui, porque é um estudo. Eu tenho o direito de dizer, mas por respeito eu não vou dizer. Mas que é meio estranho, e quando termina os encontros ecumênicos, quem vence no culto ecumênico? Jesus ou Barrabás? É óbvio que é Barrabás. Porque ali fizeram tudo que o anticristo queria, intuía, inspirava. Porque na teoria é uma coisa, na prática, cada um segue o teu rumo. Não é assim? Você já viu espírita dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica sendo convidado a explanar o evangelho de acordo com o espiritismo? Nunca. E tão cedo verá. Você já viu algum evangélico ser convidado a explanar a Bíblia numa igreja católica?
dentro das sinagogas do budismo, do islamismo, você já viu? Então por que o culto, o encontro ecumênico? Não é uma forma de abjurar o Cristo? Fica a interrogação no ar, né? Então, por isso que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E Kardec assim nos esclarece. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. É o que nós estamos tratando. Será eterno seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Aponte-me uma outra doutrina que assim nos esclarece. Aponte-me, que pode ter certeza que eu me calo. Mas enquanto não, permanecerei aqui até quando me for permitido. Mas terão as suas palavras chegados até nós puras, de toda ganga e de falsas interpretações? Olha as interrogações de Allan Kardec. É lógico que não. Por quê? Nós temos tentado explicar isso aqui que Kardec nos deixa em forma de interrogações. Nós temos tentado explicar isso aqui nos vídeos anteriores. Por quê que as palavras elas não têm chegado puras de toda ganga e de falsas interpretações? Devido ao orgulho, o egoísmo, a vaidade, o materialismo, devido à má interpretação dos ensinamentos desígnios de Deus, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, devido ao anticristo na mente daqueles líderes religiosos que modificaram os ensinamentos das leis de Deus a bel prazer, para satisfazer o homem, para satisfazer os seus bolsos financeiramente.
Porque hoje em dia, aqui na Terra, não vou nem dizer com todo respeito, religião praticamente é sinônimo de... Eu até procuro, sabe, para poder não falar demais. Mas é sinônimo de empresa, é sinônimo de comércio. Eu estou procurando termos aqui para poder acrescentar no sinônimo, para poder não agredir. Interesse, mas interesse material, não interesse espiritual. 99,9% das religiões no plano físico não estão interessados eles em libertar o eu da humanidade da monstruosidade que trazemos de existências passadas, até porque eles não creem em existências passadas e também eles não creem na posteridade, onde muitos não creem nas reencarnações, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências. De forma que é comércio. Quantas modificações, quanto deturpado as leis de Deus foram desde quando Cristo aqui esteve há 2000 anos atrás até 2023. Quantos milhões de pessoas encontram-se na contramão dos desígnios? Muitos por ignorância própria da pessoa. E outros pelo fato da lavagem cerebral. E outros pela ganância, pela arrogância, pelo egocentrismo. E outros pelo movimento das trevas, pelo anticristo, que incansavelmente tem feito de tudo para poder manchar os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos sistemas foram criados justamente pelos antagonistas para barrar os desígnios de Deus a chegar até o conhecimento da humanidade. Século 21, temos nós a liberdade
de expressão, podemos assim dizer, em partes, né? Porque ainda existe a escravidão ainda em muitos os sentidos. Pena que eu não posso abrir a boca demais. Ah, se eu pudesse. Mas o século anterior, no princípio do século anterior principalmente, se você dissesse século XIX, princípio do século, né? No século XIX, se você dissesse que você era espírita, você era preso, você era taxado como louco. Século XXI ainda é assim. A sociedade ainda fica com um pé na frente e outro atrás com relação ao espírita. Agora você imagina no século XIX, o que os sistemas não fizeram para que a sociedade assim pensasse a respeito do espírita, do espiritismo e dos desígnios de Deus que o espiritismo trouxe. Vamos para o próximo vídeo.